Olá, pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. E hoje vamos começar a falar de assuntos sérios. Nada de sensacionalismo e fofocas como o vídeo passado. Afinal, em outubro temos eleições, então vamos falar um pouquinho de política e a origem dos termos esquerda, essa mesma esquerda, e direita. O cenário político geralmente é dominado por três vertentes ideológicas principais: esquerda, direita e centro. Basicamente é isso. Aí tem centro-esquerda, centro-direita, né? Mas a verdade é que são três em sua essência, né? Eu acho que, aliás, os partidos deviam se limitar a três: centro, direita e esquerda. Aí diminui essa farra de fundo partidário. Não precisava ter 300 mil partidos. Partido das pessoas com a unha encravada. O pessoal vai inventando partido. Bom, esse espectro político, esquerda e direita, é um conceito geral do enquadramento das ideologias e dos partidos, né? A esquerda e a direita muitas vezes são apresentados como os antagônicos, né? Direita de um lado, esquerda do outro, mas a verdade, o indivíduo ou um grupo, né, político, eventualmente ele pode transitar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, né? Até em determinada matéria, ou em determinado caso, e às vezes até adotar uma postura de mais extrema direita, extrema esquerda e etc. Né? Lembrando que os extremos nunca são bons, né? Nem quente demais, nem frio demais. Mas qual a origem dos termos esquerda e direita? Os termos esquerda e direita eles aparecem durante a Revolução Francesa, em 1789, quando os membros da Assembleia Nacional dos Estados, que se dividiam entre os partidários do rei, que sentava à direita do presidente da mesa, da Assembleia, os mais revolucionários e simpatizantes da Revolução, né, que ficavam à sua esquerda. E tinha os que sentavam à frente do presidente, que seriam os de centro. Né. Engraçado que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa em sua essência. Né. Para quem não sabe, né, eu vou fazer um pequeno resumo da Revolução Francesa para vocês. Foi um período de 1789 até 1799, na Polônia. Né? Não, cabeção, na França. Se a Revolução Francesa é na França. Né? Bom, na França, nessa época, eles estavam vivendo sob o antigo regime, que era uma monarquia absolutista, né? Que era dividido entre classes sociais, né? Em três estados, né? As classes sociais divididas em três, chamados estados. O primeiro estado, que era o clero, entendo, a igreja. O segundo estado, que era a nobreza. E o terceiro estado, que eram todos os outros que não faziam parte nem do clero, nem da nobreza. E o rei? O rei estava acima de todos, nem era um estado, ele era uma divindade praticamente. Né? Tipo hoje no Brasil, a gente tem o legislativo, que seria o primeiro estado, o segundo estado seria o executivo, e o povão, nós mesmo, que paga os impostos, né, e sustentam eles, seria o terceiro estado, e o que menos tem direitos. E acima de todos nós temos o DTF. O que é DTF? Divino Tribunal que fode geral. Mas não estou aqui ofendendo a honra de ninguém, nem desacatando nenhuma autoridade, né, nem a lei, a ordem, só não concordo com a ideia deles. Mas, voltando a falar do terceiro estado, esse era a plebe, que vem do latim plebem, que quer dizer multidão. É o nosso bom e velho povão. Eu me incluo nessa. Que constituía a maioria da população francesa, 98%. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, né? Como diria Cazuza, já falei para vocês em outro vídeo, eu vejo o futuro repetir o passado. Um museu de grandes novidades. Que era composto por comerciantes, burgueses, trabalhadores, camponeses, etc. Basicamente, a função do terceiro estado era sustentar a sociedade, né, e o estado. Entenda o primeiro e segundo estado. O terceiro estado é que pagava os impostos, ao contrário do clero da nobreza, que eram isentos, né, de impostos, e também, né, a questão da distribuição de propriedades privadas naquela época era dividida 40% para a nobreza, 40% para o clero, e o terceiro estado ficava só com 20%, uma fatia bem pequena da propriedade. E eles representavam 98% da população, 98% da população com 20% do território francês. Eles não tinham direito de apelação por atos jurídicos que faziam, né? Nem direito de pronunciar-se em público, e não tinham quaisquer outros direitos sociais. Era uma sociedade bem de castas, digamos.
Apesar dos camponeses, os sans-culottes, bem como outros trabalhadores terem sido importantes na Revolução Francesa, compondo a grande massa dos revoltosos, que fez pressão em cima dos outros estados, a liderança do movimento coube à alta burguesia, que também era parte restante do terceiro estado, né, que apesar de terem o dinheiro, né, a burguesia tinha o dinheiro, eram isentos de privilégios. Ficava classificado junto com a ralé para o estado francês, né. Daí, dessa, digamos, falta de direitos, né, e um monte de deveres, né, ideais de tradução, dessa tradição de hierarquia dos monarcas, aristocracias, a Igreja Católica e tal, foram abruptamente derrubados pelos nossos princípios, né, dos ideais da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, né. No português, liberdade, igualdade e fraternidade, né. Liberté, égalité e fraternité. Eu falei o contrário. Falei em português e agora traduzi para o francês. Em meio, né, a essa crise fiscal, que o povo estava cada vez mais irritado, mais impostos, mais carga de impostos e menos direitos, né, muito resultante da incompetência do rei Luís XVI, que administrava praticamente tudo, né, ele concentrava, era um monarca absoluto, concentrava a maioria das decisões financeiras, administrativas nas suas mãos, né. Ele ouvia se queria os seus ministros e assessores, né, mas era ele que comandava. Tudo isso foi levando à decadência francesa, né, da sociedade francesa, e foi precipitado por uma crise alimentícia e financeira pós a Guerra dos 13 Anos e outros conflitos, né. E daí, qual foi a solução encontrada pelo rei para solucionar a crise alimentícia e financeira? Exatamente o que todos os governantes fazem até os dias de hoje. Aumentar impostos. E quem pagava impostos? O terceiro estado. O terceiro estado, que já não tinha direitos, já estava sobretaxado, tinha muitos impostos, teve que pagar mais taxas ainda, né? E esse ressentimento aí, junto com os ideais iluministas, fizeram essa revolução radical, né? Apesar do pessoal falar que a Revolução Russa foi radical, a francesa também foi bem radical, né? Decapitou bastante gente. Acho que só Robespierre deve ter decapitado uns 1000 em uma semana. Bom, os primeiros anos da Revolução foram marcados principalmente pela tomada da Bastilha, que era uma antiga prisão onde os revoltosos se apossaram de muitas armas. Isso foi um momento bem marcante, que praticamente marca o início da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e pela época Marcha sobre Versalhes, que era o Palácio Real, nos arredores de Paris, onde os revoltosos armados literalmente invadiram o local, sitiaram o local até conseguir o que eles queriam. E essa até as feministas vão gostar. Os revoltosos eram apoiados principalmente por quem? Por mulheres. A Marcha das Mulheres a Versalhes. Esse evento teve início com mulheres no mercado de Paris, na manhã do dia 5 de outubro de 1789, que protestavam, tá difícil aqui, contra o alto preço e a escassez do quê? Do pão. Cuidado, hein? Já falei do preço do pão aí, pessoal. Deve estourar bastante revolução aí. Então, eram mulheres e homens juntos, lutando por um ideal comum, pelo bem comum. É uma coisa linda de se ver, né? Essas divisões ridículas que o pessoal fica tentando impor aí pra gente, uma classe melhor que a outra, blá blá blá, uma pessoa melhor que a outra, porque ela é diferente, porque ela pensa diferente, porque ela gosta disso, a outra gosta daquilo, um gosta de azul, outro gosta de amarelo. Bom, essas divisões não levam aí ninguém a lugar para ninguém, né? Não leva ninguém a lugar nenhum, quer dizer. Tem um livro que eu li recentemente, chama O Marxismo na América, que fala que essas divisões raciais, sexuais, sociais, etc., são plantadas pelo comunismo na sociedade americana para enfraquecer a América. Aí você pega um comunista e eles dizem exatamente o contrário, que são os capitalistas que querem corromper os valores da sociedade para criar uma nova ordem mundial concentrada no poder de poucos, né? Para mim, eu não acho que seja nem fruto do capitalismo, nem do socialismo, mas sim do ganancianismo. Acabei de inventar um termo, uma palavra. Tudo por causa do din-din, né? Ninguém tá nem aí para ninguém, nem seus ideais, etc. São raras as exceções, né? Não é todo mundo assim, mas é o que manda, né? É o din-din. Né? Mas eu sou só um comedor de capim. Quem sou eu para falar o que essas pessoas pensam ou não, né?
Mas para vocês entenderem, esse foi o resumo da Revolução Francesa, né? Foi um movimento liderado pela burguesia com apoio dos trabalhadores, né, da massa popular para derrubar o regime monárquico absolutista. Vocês aí queimam Rousseau, etc. Ele foi uma inspiração para o movimento burguês, né? Voltando para a Assembleia Nacional de 1791, tínhamos então divididos os partidários do rei, que sentava à direita do... essa é a minha direita, do presidente da Assembleia Nacional, chamados girondinos. Em 1971 ainda tínhamos o rei na França, ele foi decapitado em 1792. Os girondinos, e sentado à esquerda do presidente da Assembleia, os revolucionários e simpatizantes, né, conhecidos como montanheses. E na frente, no centro, formavam a planície ou marais, que é pântano, hoje seria o nosso centro. Basicamente, essa é a origem da direita e esquerda, historicamente falando. Ao longo da história, novos conceitos foram sendo utilizados para definir o que é esquerda e o que é direita, né? Critérios políticos, econômicos, religiosos, temporais, né? Hoje em dia pode ser aceito que a direita seria aquela ala mais conservadora, que prefere mais a continuidade das suas ideias, do governo, da economia, da sociedade, e a esquerda convive mais com a descontinuidade, seria mais, digamos, revolucionária, mais a favor das mudanças, né? Mas o consenso geral que temos hoje é que a esquerda inclui os progressistas, sociais-liberais, ambientalistas, social-democratas, socialistas, anarquistas, comunistas, eletricista, por assim vai. E quanto à direita, seriam os neoliberais, os libertários, econômico-libertários, né? Os neoliberais, os neoconservadores, teocratas, monarquistas, nacionalistas e até fascistas e nazistas. O leque, se você analisar friamente, é muito mais amplo do que apenas esquerda é socialista e direita é capitalista. Tem um monte de ideais que ora transitam pela direita, ora pela esquerda. Né? O pessoal que se apequena nessa discussão, né? Você é de esquerda, você é socialista. Você é de direita, você é capitalista. Eu posso ser, em uma determinada ideia, numa solução, ser mais de direita, ora ser de esquerda. Isso não quer dizer que eu seja comunista ou capitalista, né? Hoje em dia, se você falar que é a favor de dar uma cesta básica para o pobre, você já é taxado de socialista. Se você falar que não gosta do Lula, você é bolsominion, você é de direita, você é fascista, blá blá blá. Não, o pessoal nem sabe qual é a definição das coisas e já vai te rotulando, né? Cacete, cadê a democracia? Eu não posso falar que eu gosto ou não gosto de algum ato ou de uma decisão política, eu já sou taxado, né? Rotulado. Cadê a liberdade de expressão, pessoal? Tem um pessoal aí que tem político de estimação mesmo, né? Parece torcida de futebol, escolher um time e não pode mudar mais. Pô, se o candidato tiver uma proposta que me pareça boa, me pareça viável para o Brasil, eu voto nele. Só não pode fazer igual a Dilma, né? A companheira Dilma. Né? Vou construir 6 mil creches no Brasil. Tá, com que dinheiro e em que tempo? Dá mais ou menos uma creche por cidade, né? Tem que construir? Tem, lógico que tem. Mas é viável? Não, não é viável. Não adianta o cara vir falar que vai construir 100 mil hospitais, aumentar o salário mínimo para 10 mil reais. Tem que ser uma proposta boa e viável, né? Não adianta ficar mentindo. É mentira, pessoal. Não tem como fazer isso. Aí eu voto nele. Na outra eleição, na próxima eleição, se o candidato 2 fez uma proposta melhor, ou se eu vejo que o candidato 1 não fez o que prometeu, eu mudo meu voto. Pronto, acabou. Não precisa ficar endeusando o cara, achar que o cara é o Messias e ter o político de estimação. Não é vergonha admitir que está errado e mudar de opinião. A vergonha é permanecer no erro, pessoas. Burrice não é algo que se cultiva. Você pode evoluir e largar a mão de ser burro. Só eu não posso deixar de ser burro porque eu nasci burro, né? Eu nasci assim. Aí fica essa briguinha Lula e Bolsonaro, lulistas e bolsonaristas. Coisa chata. Ninguém ganha nada com isso. Eu quero que o brasileiro viva melhor, coma melhor, se sinta seguro andando na rua, que as pessoas sejam felizes, que tenham uma vida digna, né? Independentemente de cor, credo, denominação sexual ou preferência sexual de qualquer um. Branco, negro, pardo, índio, azul, hétero, LGBTQI+. E todos tenham uma vida digna e sejam felizes, cada um do jeito que quer, né? Quem vai ser o presidente que vai fazer isso, pouco me importa. Contanto que faça, né?
E ultimamente acho que ninguém quer ser presidente do Brasil. Mas que estão brincando de batata quente, né? Um jogando pro outro, né? O eleitor no colo do outro. Toma meu eleitor, não, toma você, não quero, toma de volta. Né? O Bolsonaro quer fazer um governo neoliberal e fica dando canetada na Petrobras. Aí perde apoio. Aí tem o apoio dos caminhoneiros e o diesel aumenta toda semana. Vai perder apoio. Seja ele culpado ou não, o povo não sabe como é que funciona o conselho da Petrobras, a política de preço da Petrobras. O que ele tá vendo é na bomba. Para ele é o presidente, o Bolsonaro é o presidente, ele que manda a porra toda e ele é o culpado, né? Eu, aliás, já defendi ele no meu vídeo falando sobre a inflação, que essa culpa não é dele. Né? Eu faço o que o povo quiser, tá ok? Mas ele também dizia que não se privatiza setores estratégicos, tipo energia e petróleo, aí vai privatizar a Eletrobras e depois vê o Chicago Boy, Paulo Guedes, e vai privatizar a Petrobras. Diz que vai privatizar a Petrobras, né? Paulo Guedes, aliás, quando assumiu, achou que ia ser presidente do Fed dos Estados Unidos, né? Que não ia ser ministro da Economia do Brasil. Acho que ele se confundiu um pouco nos países. Um fica um pouquinho ao norte, o Brasil um pouquinho mais pro sul, né? O Brasil pegando fogo, cheio de problema, e o cara tá lá preocupado com o indulto presidencial que ele deu para um deputado lá. Realmente a gente não tem problemas importantes. Não temos. Esse é o problema mais importante do Brasil, no momento. E aí temos o segundo presidenciável, né? Pelo menos entre os principais, né? O Lula, que diz que quer atrair o eleitorado evangélico, que foi traído pelo Bolsonaro, abre aspas, né? Aí um dia depois o cara posta um vídeo apoiando o aborto. Coisa que para os evangélicos é indiscutível, inadmissível. Falar em aborto é igual você falar que tem que venerar o diabo. Dá vontade de perguntar para ele, porra, você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem com a minha cara? Porra, parece que o cara fez de propósito, meu. O cara não quer ser eleito. O cara fala uma coisa para atrair o eleitor, no outro dia ele fala outra coisa para espantar o mesmo eleitor que ele queria atrair. E tem a proposta do governo dele nova, né? Crédito à vontade para todo mundo ser empreendedor. Vamos dar a primeira chance. Segundo ele, dar o diploma, né? Dar educação para todo mundo, capacitar todo mundo. Beleza, é importante, né? Tá todo mundo aí com diploma de universidade e dirigindo Uber, né? Na verdade estava, né? Porque com a gasolina 8, 10 reais não dá nem para fazer Uber, né? O diploma vai ficar lá enfeitando a parede. E causa praticamente uma inflação do diploma, né? Tá todo mundo aí com o diploma na mão, mas não tá valendo nada, né? Ninguém trabalha na profissão que tirou o diploma, né? Aí vai lá nos países desenvolvidos, Alemanha, Inglaterra, vê se todo mundo tem diploma universitário. O pessoal não tem, não é todo mundo que faz universidade lá, só aqui no Brasil que a gente tem essa ideia. A diferença é que lá o CEO da empresa e o faxineiro têm salários dignos, né? Os dois. E não é tão desproporcional quanto tem diferença, lógico, do CEO pro faxineiro, mas não é tão igual aqui no Brasil, né? No Brasil é assim, lá seria assim, vai. Né? Ou não é o fato de alguém ter ou não o canudo no armário que muda a vida de ninguém lá, né? O pessoal confunde educação aqui no Brasil com diploma, né? Quem fica feliz é os donos da universidade, né? Na verdade não é nem universidade, é fábrica de diploma, né? O problema é que muita gente entrou na faculdade, né, nessa busca de ter um salário melhor, essa promessa, né, de ter um salário melhor depois de formado, né, uma vida mais digna, via financiamento estatal, aí acabou o din-din, secou a fonte, as linhas de crédito estudantis foram cortadas, canceladas, e o cara ficou com a dívida de presente, né, e isso já começou no governo da companheira Dilma, né. Eu tô mandando aí o Bessias, tá certo, querida. Aliás, até hoje eu queria saber o que é Bessias. Até hoje eu não entendi o que é Bessias. A gente entendeu, mas não sei o sentido, né? Mas eu queria saber de onde ela criou essa palavra, né? O pessoal vendia o sonho e o sonho se tornou o pesadelo das contas, né? Aí ou o cara tranca e larga a faculdade, depois de formado vai trabalhar 3 anos para pagar a dívida para a faculdade, né? E aí a gente tem que dar a segunda chance. Chegando, né? Que vai ser o empreendedorismo. Né, que não é dar um emprego pro cara, é fazer o cara ser empreendedor. Meu, não adianta. Tem gente que não nasceu para ser chefe, para administrar o negócio. Eu, por exemplo, sou assim, nem arrisco ser patrão, não nasci para ser patrão, nasci para ser funcionário. O cara vai lá, me paga um salário
justo, me dá a ordem, eu vou lá e faço. Aí o cara vai pegar um crédito de 10 mil no banco, vai abrir um negócio, vai falir em um ano e vai ter que pagar 50 mil pro banco. Alguns vão prosperar, mas a maioria, infelizmente, vai quebrar, né? Se fosse fácil, assim, todo mundo tinha seu próprio negócio, né? Ninguém trabalhava para ninguém, trabalhava para si mesmo, né? Deve ser por isso que os bancos querem tanto o Lula de volta, né? Eu acho que eu já entendi, né? Vão emprestar 10, pegar 50 de volta, né? Para milhares de brasileiros. De novo, eles vão vender o sonho que vai virar o pesadelo. É tipo o episódio da primeira temporada do Peaky Blinders, para quem assiste a série, é uma série muito boa. Thomas Shelby, né, que organiza as apostas em corridas de cavalos, e seu cunhado Fred Thorne, um revolucionário comunista, estão conversando. E Thomas fala para ele, né, sabe qual a diferença entre minhas apostas e seus ideais revolucionários? Nós dois vendemos sonhos para o trabalhador. A diferença é que comigo, às vezes, eles ganham. Às vezes aposta você pode ganhar. Né? Sensacional essa série. Muito boa. Recomendo para todos. Né? Para mim, o cidadão tem que saber ler, escrever, interpretar um texto, saber as 4 operações matemáticas básicas e tá excelente, né? Para ninguém ficar enganando eles. E saber respeitar os outros, tratar o outro com respeito. Isso é educação. Tem um monte de gente aí com pós-doutorado que não vale nada. Né? E chega dando a famosa carteirada. Você sabe com o que você está falando? Tem o diploma da USP. Né? Nada contra a USP, mas o problema são as pessoas. Né? E não dá nem bom dia pro porteiro, né? Essa é a diferença entre o cidadão educado e o cidadão diplomado, né? Ou seria a diferença entre o charme e o funk. E outro cara nessa eleição, também um presidenciável, que está em terceiro lugar, eu acho, nas pesquisas, né? Que teria alguma chance, seria o Ciro Gomes, que tá igual o biruta de aeroporto, cada hora também muda de direção de acordo com o vento, né? Bolsonaro genocida, tem que averiguar. Também solta uma bomba a cada dia. Se a Polícia Federal bater na minha casa, eu recebo na bala. A Polícia Federal foi lá e ele tava pianinho, não vi ele dando tiro em ninguém. Acho que ninguém quer pegar esse rabo de foguete aí dessa presidência, viu? Parece que tá todo mundo se auto-boicotando, um jogando o eleitor, a eleição no colo do outro, ou o eleitor no colo do outro, né? Eu, essa eleição, vou fazer igual o José Simão, vou votar nas putas, porque nos filhos eu já votei e não deu certo. Ou a minha segunda ideia seria a gente voltar para a época do Império Romano, onde tinha o pão e o circo, né? Porque agora a gente vive no circo, mas não tem pão. Nem no Tiririca não dá para votar mais. Ele perdeu toda a credibilidade, toda a confiança que eu tinha nele. Não cumpriu a promessa eleitoral dele, que era, abre aspas, pior que tá, não fica. Né? A Dilma também perdeu a credibilidade, né? Porque também ela falou, abre aspas, o pior já passou. Já passou mesmo? Tem certeza? Porque agora a gente tá muito bem, né? Zero credibilidade para esses dois. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham se divertido um pouco com o vídeo, né? A gente tenta trazer um pouco de humor, os assuntos sérios com um pouco de humor, né? Espero que vocês tenham entendido a diferença entre direita e esquerda, que é muito mais do que apenas socialismo e capitalismo em suas origens históricas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!